Quero conversar hoje com você acerca de uma afirmação de Jesus que muito fala aos nossos corações. Jesus, lá em João capítulo 6, no verso 35, ele declara: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O pão é um alimento muito conhecido ao longo da história da humanidade. Tem sido a base da alimentação do ser humano em todas as épocas. E na Bíblia, não significa o pão apenas saciedade, mas também contentamento, alegria, enquanto a sua falta expressa fome, insatisfação. Jesus proveu o pão para alimentar o mundo inteiro, principalmente porque ele é o pão que se oferece, é a mais simples das refeições e é o alimento para a vida na sua mais completa medida. Ele é aquele que dá e sustenta a vida. Ele é o pão que alimenta a nossa alma e antes de dar o pão, ele mesmo é o próprio pão, é o alimento da vida, é aquele que, como pão, revela-se em vida abundante. A Bíblia diz que Deus tem vida em si mesmo. Ele é desde sempre e ele existiu, é eterno. Ele não ganhou a vida de alguém, mas tem-na desde sempre. E esta vida ele a concedeu a seu Filho Jesus Cristo, porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, como está lá em João 5:26, também ele concedeu ao Filho para ter vida em si mesmo, ou seja, Jesus é o pão vivo que desceu do céu para satisfazer o pecado por nós todos. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, segundo aos Coríntios 5:21. Cristo era o Cordeiro limpo, imaculado, sem defeito. Nós somos imundos, sujos pelo pecado. Ele tomou o nosso lugar, foi feito pecado por nós na cruz, recebeu a pena do pecador sobre si, aquilo que nós devíamos sofrer, ele sofre por nós, não apenas naquele instante, mas por todos os séculos e séculos, por toda a eternidade. Ele sofreu por nós na cruz, ele recebeu o que nós merecíamos para que nós pudéssemos receber dele seus méritos. Por 40 anos, Deus alimentou com o maná o seu povo que peregrinava pelo deserto de Israel. O Senhor os sustentou, e lá em Êxodo capítulo 16, no verso 35, diz que eles comeram o maná por 40 anos, até que entraram em terra habitada e comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Jesus é o pão vivo que desceu do céu e ele é o nosso sustento a cada dia por toda a eternidade. Ele deu a sua vida, o seu sangue foi vertido e daquele corpo em que ele tomou para si todos os nossos pecados, a sua presença na carne neste mundo mostrava que Deus aos homens não podia restar apenas uma preciosa graça, é mais do que isso, é uma graça acompanhada de misericórdia. A graça é um favor que nós não merecemos e a misericórdia é um ato que Deus nos dá, não aquilo que merecemos, mas aquilo que precisamos. Então a graça de Deus vem como um favor que atinge-nos, não por aquilo que merecemos, que seria a morte eterna, mas pela graça de Deus e sua misericórdia em Cristo, ele nos dá vida eterna. Era preciso então que Cristo, um mediador, estivesse entre esse Deus santo e poderoso
que pudesse vir a alcançar este homem pecador e perdido. Entretanto, essa mediação exigia o derramamento de sangue, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus, então, ele faz essa mediação. É o pão que desceu do céu para alimentar as nossas almas famintas de Deus. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto, como está lá em João 12, 24. Ou seja, Jesus então é aquele que media entre esse Deus santo e esse homem pecador. Para dar vida aos homens, a vida eterna, Jesus precisou morrer. Cristo teve de viver como homem a fim de morrer para que na sua morte nós fôssemos incluídos nela pela fé. Ele deu sua vida por nós, seu sacrifício foi completo, perfeito. A barreira do pecado que se colocava entre nós e Deus foi removida, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Romanos 5, versos 10 e 11. O Senhor Jesus é alvo de Deus colocado diante de nós. Ele, então, é quem pela fé encontramos vida eterna, por quem vivemos de sorte que nunca mais teremos fome, necessidade espiritual de um Deus em nós. Somente Jesus pode saciar essa fome espiritual. Ninguém mais. O apóstolo Paulo, apesar de toda a sua religiosidade, tinha uma grande fome de Deus. O seu encontro com Jesus foi suficiente para considerar todo o seu currículo religioso como refúgio. E a palavra no grego refúgio, skúbalon, significa lixo. Diante de uma excelência do conhecimento de Jesus Cristo, todo o seu conhecimento filosófico é considerado lixo. A Bíblia trata como esterco, ou seja, não servia para nada naquele momento, diante daquilo, da excelência do conhecimento de Jesus. Lá em Filipenses 3,8, o próprio Paulo escreve: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, o Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Essa era a posição de Paulo. Paulo tinha uma certeza. O conhecimento de Jesus lhe era suficiente. Toda a sua religiosidade essa que o colocava numa condição de perseguidor dos salvos. Paulo agora torna-se um dos perseguidos e reconhece que aquele que pode saciar a nossa fome está à direita da majestade nos céus, intercedendo por nós, um homem real, cujo amor é insondável, cujo poder é inigualável, sua sabedoria é infinita, seus recursos são inesgotáveis, suas riquezas são inexauríveis, seu ouvido está para sempre atento às nossas orações. Sua mão não está guardada para abençoar, antes está estendida às nossas necessidades. Seu coração está cheio de ternura e amor inefável por aquele que crê e que o busca. É perfeito em pensamento, palavras e ações. Esse é o Jesus Cristo que nós cremos, é o pão do céu. Singularmente, a majestade que amedronta, a delicadeza de uma graça irresistível entrelaçam-se nele. Tudo o que temos a fazer é olharmos para aquele que se entregou por nós, crermos nele, entregarmos a nossa vida a ele, pois nele temos tudo. Se queremos libertação, ele é o nosso libertador. Se queremos santificação, ele é o nosso santificador. Se queremos salvação, ele é o único que pode nos salvar. Atos 16, 31 diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Em resumo, temos tudo em Cristo, no qual
não há poder, não há nada que possa ser maior. Em Colossenses 3,11, Paulo escreve: não há grego nem judeu, circunciso nem incircunciso, bárbaro ou citra, escravo ou livre, Cristo é tudo em todos. Há algo que está mais íntimo no coração de Deus, com o qual ele está inteiramente envolvido e que ele deseja que nós conheçamos. Há um só nome, e esse nome é Jesus Cristo. Na verdade, a única coisa que realmente tem importância para Deus é se revelar em Cristo e se tornar conhecido desse homem pecador. Se temos essa revelação, nós temos tudo. Se temos Cristo, o Deus encarnado em nós, temos tudo. Se Cristo habita em nós, ele é o nosso pão que alimenta a nossa alma. E para terminar, eu quero chamar a sua atenção. Assim como o seu físico tem fome de pão, de alimento, a sua alma tem fome de Deus, ela tem fome de Jesus Cristo, ela quer se alimentar do Senhor. A sua alma precisa de um alimento farto, um alimento capaz de nutri-la, e este é o pão da vida, Jesus Cristo. Abra o seu coração, creia em Jesus Cristo, receba-o como seu Salvador, alimente a sua alma. Já aconteceu de você muitas vezes acordar, ir para a sua geladeira, abri-la, à procura de algo que você nem sabe o que é? Já aconteceu de você acordar à noite e você ficar procurando alguma coisa sem saber o que é? Esse é o clamor da sua alma. Muitas das vezes é a sua alma dizendo que ela está com fome de Deus, que ela tem sede de Deus. Não esqueça, Jesus Cristo é o pão da vida que desceu do céu, é a água da vida que vem da fonte que jorra do trono de Deus, do próprio Deus. Ele é Deus na sua plenitude e só ele pode alimentar você, só ele pode salvar você, só ele pode saciar a sua sede. Que Deus te abençoe, que você abra o seu coração e entenda que Jesus Cristo é a única esperança para você na eternidade. Pense nisso, abra sua mente e o receba como dono da sua vida, como Senhor da sua vida, e seja feliz com Jesus. Que Deus te abençoe. Quero lembrar a você que nós estamos com o nosso canal no YouTube e gostaríamos de pedir que gentilmente você compartilhasse essa mensagem com seus familiares, com seus parentes, seus amigos, e por favor peça a eles que toquem no sino e se inscrevam no nosso canal para que nós possamos dar continuidade ao nosso trabalho de evangelização e também de edificação dos salvos. Que Deus te abençoe e que Ele fala profundamente ao seu coração. Vamos orar? Deus bendito, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque Jesus é o nosso pão da vida, Ele é a água da vida. É Ele que alimenta, que mata a nossa sede espiritual e nele nós encontramos solução, salvação, esperança. Muito obrigado, Deus, porque em Jesus somos alimentados e não só para esta vida, mas também para a eternidade. Seja o Senhor aquele que nos alimenta, aquele que nos sustenta e principalmente o nosso Salvador. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que Ele alimente a sua alma, principalmente você encontre nele salvação. Amém?